Está aberto? Já estamos abertos aqui, Já tá faz bem? tempo. Ah, então vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos aí ao segundo workshop sobre sandbox regulatório de serviço ancilar de suporte de potência reativa para controle de extensão, que a gente promove aqui mais uma vez. Para os participantes que não estavam aqui no primeiro workshop que aconteceu aí na semana passada, o meu nome é Andréia. Eu trabalho no ONS, na gerência de relacionamento com agentes e assuntos regulatórios. E hoje eu estou aqui novamente, junto com os nossos colegas aí do ONS e da CCE, para compartilhar com vocês mais algumas informações desse sandbox, tá? Então, no workshop do dia 13 de novembro, né, que aconteceu na semana passada, nós mostramos as principais etapas desse mecanismo e falamos dos documentos que estavam disponíveis na consulta externa e que fechou no dia 14, na semana passada. Então, o objetivo do evento de hoje é explicar de forma mais detalhada o passo a passo do mecanismo competitivo, com foco aí na plataforma de inscrição que vocês vão precisar utilizar para se candidatar ao mecanismo, e também apresentar o resultado das contribuições da consulta externa que foram feitas aí para o edital, para o contrato de prestação de serviço ancilar específico para o sandbox e para a rotina operacional, tá? Só lembrando aqui que, assim como foi feito no primeiro workshop, nós manteremos todos os áudios fechados e as perguntas podem ser feitas aí pelo chat a qualquer momento. E a gente pede também para não esquecerem de se identificar, tá? Coloquem aí o nome de vocês e o nome da empresa junto com a pergunta, por gentileza. Da mesma forma também como a gente fez no primeiro workshop, ao final da apresentação, a gente vai abrir um tempinho para as perguntas. E se ficar alguma sem resposta, a gente vai atualizá-las no documento FAQ, que inclusive já está disponibilizado, tá, no site do ONS com as perguntas do workshop passado. Eu vou mostrar aqui mais à frente onde vocês podem acessar esse documento junto com os demais documentos. Então, mais uma vez, a gente agradece aqui a presença de vocês e desejamos uma boa reunião para todos, tá? Vamos começar, então, aqui com a agenda. Rapidamente, a agenda que nós trouxemos para a nossa apresentação de hoje é essa aí. Então, a gente começa com uma breve introdução, só para relembrar os principais aspectos desse sandbox, principalmente para quem não participou do último evento, na semana passada. Depois apresentamos aí o passo a passo para a realização, para realizar a inscrição nesse mecanismo competitivo, tá? A gente vai mostrar como é que é essa plataforma de inscrição. Depois mostramos como será feita a seleção de vencedores. A gente traz um exemplo que a gente trouxe na semana passada também. Aí, em seguida, a gente fala aí da contratação, a gente fala da operação, a gente fala da apuração, passando para contabilização e liquidação financeira, que será feita pela CCE. E a gente finaliza, então, apresentando o resultado das contribuições que nós recebemos aí da consulta externa e o cronograma do mecanismo com as próximas etapas. Ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, aqui relembrando que, com a publicação dessa resolução que está aí, autorizativa, de número 16.539, que foi publicada aí no finalzinho de outubro, o ONS ele foi autorizado, então, para operacionalizar mecanismos competitivos para aquisição do serviço de suporte de potência reativa para controle de extensão. Essa resolução ela trouxe as diretrizes gerais, tá? Mas na tabela abaixo eu apresento as principais características do nosso primeiro mecanismo competitivo, que acontece ainda esse ano. E antes de começar aqui a ler essas características, eu queria enfatizar mais uma vez, como a gente falou também da outra vez, que para esse primeiro mecanismo, a gente precisou fazer algumas delimitações das diretrizes gerais definidas na resolução, principalmente por conta aí do tempo curto que nós tivemos para preparar esse primeiro mecanismo, mas a gente já deixa aqui, tá, a mensagem de aprimoramentos para os próximos mecanismos, tá? Inclusive em função das contribuições aí recebidas por vocês. Então, para esse primeiro mecanismo, nós iremos contratar apenas a absorção de potência reativa, tá? Lembrando que essa contratação é adicional
aos requisitos mínimos estabelecidos aí no procedimento de rede. Quem pode participar desse primeiro mecanismo, né? Geradores, eólicas, fotovoltaicas, hidrelétricas e termoelétricas, inclusive aquelas que possuem o termo de prestação de serviço ancilar, que é o TPSA. Então, se o agente tiver um TPSA emitido, ele pode participar, mas não pode participar nesse primeiro mecanismo os geradores que possuem CPSA. Para esse primeiro mecanismo, nós escolhemos a área de Minas Gerais como região piloto e selecionamos aí 6 subestações como subestações de referência, que eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide, tá? Bom, qual é o tipo de empreendimento que pode participar? Existentes e novos. Lembrando que os novos, eles precisam estar integrados ao sistema e em operação comercial até a data de início de vigência do mecanismo. O produto a ser contratado vai ser por quantidade. Lembrando que nós temos aqui uma limitação para a capacidade mínima de absorção de potência reativa de 15 MW numa subestação de referência, tá? A gente vai entender um pouquinho o que é essa subestação de referência mais à frente. A janela de acionamento desse produto, né, vai ser 24 horas, 7 dias por semana, durante todo o período da vigência. A duração do contrato vai de 1º de janeiro de 26 até 31 de dezembro de 2027, ou até a entrada em operação da solução estrutural do pote, que já existe para alguma dessas subestações que estão indicadas aqui. A gente vai falar um pouco também sobre isso, tá? O contrato de prestação de serviço, o contrato vai ser por prestação de serviço ancilar específico para o suporte de reativo, né? Específico para esse sandbox, a gente chama aí de CPSA-SR, e a remuneração vai ser feita aí via uma receita variável pela quantidade de megavar absorvido. Bom, esse slide, então, apresenta a região escolhida para esse primeiro mecanismo competitivo, que, como eu comentei aí anteriormente, nós selecionamos a região de Minas Gerais como área piloto para a condução desse sandbox, principalmente por conta da insuficiência de recursos de suporte de potência reativa nessa região. Já existe hoje recomendação de soluções para 5 das 6 subestações que estão destacadas aí, já essa solução de reatores indicadas no pote. A gente precisou também definir 6 subestações como subestações de referência, que é onde a localização das soluções teria uma maior efetividade. Essas subestações elas estão destacadas aí no mapa com esse pin vermelho. Então, temos aí como subestações de referência Itabira 5, Itabirito 2, Pirapora 2, Poços de Caldas, Bom Despacho 3 e São Gotardo, todas no nível de tensão de 500 kV. Vale lembrar também aqui que as soluções podem estar localizadas em outras subestações que não sejam essas 6, tá, que eu acabei de citar aqui. Elas podem estar, inclusive, fora da região de Minas Gerais, elas podem estar em um entorno, desde que a contribuição de absorção de potência reativa em uma das subestações de referência, em uma dessas 6 subestações, seja igual ou superior a 15 MW, tá? E aí a gente faz isso levando em consideração um grau de efetividade, que eu vou explicar um pouquinho aqui em seguida. Então, vamos entender aqui um pouquinho como funciona esse fator de efetividade, tá? A medida de efetividade está diretamente relacionada ao ponto de conexão de cada alternativa, ou seja, aonde eu vou instalar a solução, em relação à subestação de referência, que são essas 6 subestações que eu acabei de elencar, tá? E também está relacionada com a quantidade de potência reativa necessária para atender a demanda. Eu vou tentar explicar melhor aqui por essa tabela, que a gente trouxe aqui como exemplo. Então, a gente escolheu uma das 6 subestações, definida aí como ponto de referência. Nesse caso que a gente trouxe aqui de exemplo, essa subestação foi a São Gotardo, 500 kV, e cuja necessidade aqui, apenas a nível de ilustração, tá, é de 100 MW. Então, essa tabela que está aí abaixo, ela mostra, na primeira coluna aqui, a subestação de referência, né, que é a subestação de São Gotardo, e na última coluna, essa toda colorida que está aí,
é o fator de efetividade, tá? Indicativo para algumas subestações, levando em conta a subestação de referência. Então, por exemplo, se a solução procurada, como eu falei aqui, né, é de 100 megavar na subestação de São Gotardo 500 kV, que está aí nessa primeira linha dessa tabela, isso significa que eu tenho 100% de efetividade se eu colocar uma solução de 100 megavar nessa subestação. Mas se eu quiser colocar, por exemplo, a minha solução em uma outra subestação, por exemplo, né, a subestação de São Gotardo 138 kV, que é essa na segunda linha aí da tabela, que a gente destacou aí também com essa setinha, a efetividade dessa solução já passaria a ser de 88,3. E se a gente quisesse colocar uma outra solução numa subestação ainda mais distante, por exemplo, bom despacho 3 500 kV, que a gente colocou também aí com essa setinha, o fator de efetividade é menor ainda, ele passa a ser de 55,1. Ou seja, resumindo, à medida que a distância elétrica em relação à subestação Gotardo, a subestação São Gotardo aumenta, a efetividade ela diminui e, portanto, aí é necessário um volume, obviamente, maior de megavar para obter o mesmo resultado lá de 100 megavar na subestação de São Gotardo. Lembrando que a tabela completa com a efetividade de todas essas 6 subestações e a nota técnica explicando como esse cálculo foi efetuado está disponibilizado no site do ONS, tá? Como está mostrado aí à direita. Então, na aba Energia Amanhã, que está circulado aí em vermelho, você vai na seção lá de Sandbox de controle de tensão. Tem uma seção nova que nós incluímos hoje, chamada de documentação. Então, lá na documentação, você vai encontrar diversos documentos, inclusive esses dois que eu acabei de comentar aqui, tá? Que estão destacados aí em vermelho. A nota técnica explicando e o mapa de efetividade de quase todas as subestações, tá? Da região Minas e do entorno. A gente não tem todas as subestações do Sistema Interligado Nacional nesse mapa, até mesmo porque a efetividade é muito baixa, né? Ou é zero ou próximo de zero, nós não colocamos todas aqui. Se alguém tiver interesse em alguma subestação que não esteja indicada nessa planilha, pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente passa para vocês esse valor. Bom, aqui a gente apresenta rapidamente as principais etapas desse primeiro mecanismo. Então, a gente tem aqui o primeiro degrauzinho, que é a consulta externa, que já foi finalizada na semana passada. No segundo degrau, a gente tem as regras IPDC, que também foram disponibilizadas pela CCE. O primeiro workshop aconteceu na quinta-feira da semana passada. A publicação da versão final do edital e demais documentos previstos para ontem, né, foi atualizada hoje pela manhã. E hoje também nós estamos fechando aqui esse segundo workshop, tá? E logo após esse evento, a gente vai abrir a plataforma de inscrição para os interessados, tá? Então, fiquem atentos aí, essa plataforma abre hoje e fica aberta até dia 1º de dezembro. E aí tem aí, até 8 de dezembro, a gente vai passar a seleção dos vencedores e tem a assinatura do CPSA aí, que vai acontecer até dia 20/12, para que o início de vigência e operação dos vencedores se inicie aqui no primeiro dia de janeiro, primeiro dia de 2026. Então, para finalizar aqui essa minha pequena introdução, a gente relembra aqui que os documentos finais do Sandbox, tá? Tais como aqui edital, contrato e rotina, eles foram disponibilizados no site do ONS hoje de manhã. A gente mostra, então, aqui ao lado como acessá-los. De novo, na seção documentação é onde vocês vão encontrar todos esses documentos. Então, a gente destacou aqui com essas setinhas o edital, o contrato e a rotina operacional. E nessa mesma seção, nós incluímos mais 2 documentos novos, que é o FAQ, com as respostas às perguntas feitas no último workshop, e uma planilha com as contribuições recebidas da consulta externa, que foi fechada na semana passada, e as respectivas justificativas, tá? A gente, inclusive, gostaria de agradecer bastante aí as excelentes contribuições que foram enviadas por vocês, tá? E o resultado vai ser compartilhado aí mais à frente pela Kelly.
Lembrando aqui, olha, na parte de baixo desse slide tem como vocês acessam a plataforma eletrônica. O Rian, eu acho que vai detalhar como é que vocês acessam e como é que vocês preenchem essa plataforma, mas só lembrando que é só você acessar aqui, plataforma eletrônica disponibilizada pelo operador, também no mesmo local que eu acabei de mostrar para vocês à direita. Então, vocês acessando aqui, vocês vão entrar na plataforma que o Rian vai agora é, entrar no detalhe. Passo para você, né, Rian? Isso aí, Andréia. Obrigado. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rian Domingos, tá? Sou engenheiro aqui do ONS na gerência de contratos e contabilização da transmissão. E aí, como a Andrea falou, né? Agora a gente está iniciei a etapa de submissão, né? De inscrição no mecanismo competitivo. E aí a gente vai estar detalhando aqui mais como é que é necessário, né? E como que se dá esse caminho para que sejam enviadas, submetidas as ofertas, tá? Bom, então a gente começa falando justamente do acesso à plataforma e inscrição no mecanismo. E aí, assim, inscrição, como a gente falou, iniciando hoje, né, a partir de hoje, dia 18 de novembro. E aí, falando do requisito principal, é necessário que cada representante ele tenha cadastro no Sintegre, né, ou seja, um CPF, e esse cadastro esteja associado ao respectivo agente proponente ao qual ele deseja enviar a oferta, né? Então, seguindo aqui, né, isso, e aí para os representantes que eventualmente não tenham cadastro, a gente deixa aqui também um link, né, com as orientações de como está fazendo esse cadastro, e aí, consequentemente, está habilitado a enviar a proposta no mecanismo competitivo. Bom, a gente vai falar de maneira mais detalhada, né, sobre cada dado a ser enviado ali no momento de submissão da proposta, mas, assim, de maneira geral, a gente traz aqui os principais dados que cada representante deve estar informando. E aí, esses dados são tipo de solução barra tecnologia, né, a gente vai detalhar mais da frente, subestação onde a solução será instalada, subestação de verificação do grau de efetividade da solução, né? Como a Andrea falou, a gente vai ter, apesar desse primeiro mecanismo, a gente está verificando só na área Minas, né? Nada impede de ser uma proposta, né, de uma subestação onde será verificada a solução em uma outra área, né? Só que, é claro, tem que atender o requisito lá dos 15 MVR hora mínima. Além disso, o ponto de conexão na rede de transmissão, a respectiva barra correspondente ao ponto, o nível de tensão, anexar diagramas elétricos e talvez os dois dados principais, né, falando em termos de competitividade de ofertas, é a capacidade de MVR ofertada, né, e a oferta de preço, né, ou seja, o valor ali em reais que cada agente deseja receber. E é importante reforçar, né, que todo o processo ele ocorrerá exclusivamente via Sintegre, né, na plataforma específica que a gente vai detalhar mais. E aí também é importante, né, que o edital ele prevê um período ali de esclarecimentos acerca das propostas enviadas, né? Então, conforme o cronograma, né, disponibilizado no edital, os agentes eles têm essa possibilidade de solicitar esclarecimento, e aí o ONS tem um prazo de publicação, né, dessas respostas até o dia 28/11. Bom, e aí entrando no acesso à plataforma em si, né, e envio da submissão de proposta, o primeiro passo é acessar o Sintegre, e aí após acessar, né, com aquele de porte daquele link inicial, na tela principal, na tela inicial, o representante deve acessar em meus macroprocessos, conheça os macroprocessos, e aí deve abrir a aba gestão de assuntos regulatórios,
na parte de evolução e inovação regulatória e acessar esse processo. Em seguida, né, do lado esquerdo, basta clicar na parte de inscrição no mecanismo competitivo. Bom, feito isso, tem-se acesso à plataforma propriamente dita. E aí, no primeiro acesso, né, cada representante ele vai aparecer para ele essa tela em que são colocadas, né, as condições da realização do mecanismo, tem uma certa contextualização, né? E aí cada representante, para que seja possível ver a proposta, deve se declarar estar de acordo, né? Ter conhecimento desses itens colocados aqui, né? E para então seguir para a tela de envio de ofertas propriamente dita. Bom, e aí a primeira parte, né, assim, aí o print da tela, né, que deixa claro, né, que é a plataforma ali dentro do Sintegre. Então, logo na parte de cima, o representante, ele vai ter acesso, né, às informações do representante, então o nome do responsável, o e-mail e o telefone que está sendo usado que a plataforma tá buscando do próprio Sintegre como referência, né? E aí são esses dados que eventualmente serão usados para algum contato, caso tenha alguma dificuldade aqui via plataforma. Bom, aí seguindo, né? A proposta ela vai ser composta basicamente de 3 seções, tá? A seção de identificação, seção de proposta técnica e seção de proposta comercial, né? Agora a gente vai detalhar cada uma delas. Na seção de identificação, então assim, é basicamente inserir os dados, né, para a identificação da proposta, né, e do agente o qual está sendo enviada essa proposta. Então, primeiro ali, nome da proposta, né? A gente colocou aqui uns nomes fictícios, né, para teste. Então, o nome da proposta que o agente quer usar para poder identificar. O nome do ativo, né? Isso acho que também pode ajudar de acordo com a quantidade que cada agente venha a ter. Então, ele vai colocar o nome específico do ativo que vai estar sendo usado para ofertar a solução. E aí ele vai ter que selecionar o agente ofertante, né? Esse agente ofertante tem a opção ali, quando clicar na setinha, e aí cada representante vai ter que digitar as 3 primeiras letras do agente ofertante, né, que ele deseja tá ofertando, que ele está associado, obviamente, no Sintegre, e aí vai trazer o nome do agente e o CNPJ. Além disso, vai ter que selecionar o segmento de atuação do ativo, né? Para esse primeiro mecanismo, a gente vai ter só geração, e aí, selecionando essa opção de geração, o sistema também vai solicitar que seja selecionado a usina, né? Então, assim, de acordo com o agente que for selecionado ali na opção agente ofertante, o sistema ele já vai trazer aqui a relação de usinas disponíveis, né? E aí cabe ao representante também estar selecionando a respectiva usina, né? E aí ela também o sistema traz já o número do SEG ali do lado. Seguindo para a seção de envio da proposta técnica em si, né? Então, o primeiro campo que a gente tem é o tipo de solução, barra tecnologia ofertada, né? Que é o que eu comentei lá no início, né? Que é, por exemplo, capacidade de reativo além dos requisitos mínimos, se eventualmente for via banco shunt ou se for via bateria e etc. Aí, seguindo, o representante deve selecionar a subestação aonde a solução será instalada. E aí, é importante, né, que ao selecionar a subestação, o próprio sistema ele já preenche os campos de agente proprietário, nível de tensão e ponto de conexão, né? Isso, obviamente, se não tiver mais de uma opção, porque se tiver mais de uma opção, aí o representante depois ele também vai ter que selecionar o nível de tensão e o respectivo ponto de conexão. Na linha de baixo, a gente tem a barra aonde a solução será instalada, né? E aí, de novo, a partir da seleção desse campo,
e do campo da subestação onde será verificado o grau de efetividade, o próprio sistema já vai calcular o grau de efetividade da solução ofertada. Então, isso é até importante porque, por exemplo, pode acontecer, né, conforme até a Andrea falou, né, vai depender ali da distância elétrica. Então, assim, pode acontecer de selecionar a mesma barra A selecionada ali, né, na barra onde a solução será instalada, a depender da subestação onde será verificado o grau de efetividade que o representante selecione, esse grau de efetividade vai mudar, né? Porque o cálculo vai mudar, os parâmetros serão diferentes e esse valor será alterado. Então, é importante ter isso em mente, né? Que de acordo com a seleção aqui desses campos, o grau de efetividade ele vai ser calculado automaticamente e vai ser refletido aqui na tela. E aí o outro ponto também, né, é a quantidade de MVAR hora que cada agente vai estar ofertando, né? Então, deve ser preenchido ali nesse campo. Também é um dado super importante para a vida da proposta. Além disso, a gente tem a opção ali para estar anexando, né, diagramas elétricos, né, para embasar ali no envio da proposta. E além disso, a gente traz ali a data de início da prestação de serviço, né, que é 1º de janeiro de 26. Observem que a data de fim de prestação de serviço ofertado não está preenchida, porque vai depender do tipo da subestação, né, que tiver sendo observado o grau de efetividade, né. Bom, e aí seguindo aqui, tem um ponto importante também, né, que o edital ele prevê a possibilidade de composição de propostas por diferentes empreendimentos. Ou seja, é possível que numa mesma proposta, que uma mesma proposta ela seja composta por diferentes empreendimentos. E aí, nesse caso, o que cada agente deverá fazer é inserir no campo comentários adicionais, indicar o respectivo empreendimento com as informações do CUST e do CNPJ, tá? E aí, assim, que é importante, né? Obviamente, para ofertar nesse cenário, né, com uma composição da proposta com diferentes empreendimentos, esses empreendimentos eles precisam compartilhar o ponto de conexão. E além disso, o valor ofertado, né, ele deverá ser o somatório dos montantes de cada empreendimento, né? Então, assim, até indo para um exemplo numérico aqui, vamos imaginar uma proposta, um agente que tenha 5 usinas e cada usina tem ali a capacidade de ofertar 20 MVAR hora. Só que o agente, por algum motivo, ele quer ofertar os 100, né? Ele quer ofertar todo esse valor. Então, assim, ele consegue ofertar, né, fazer uma composição com esses empreendimentos, só que o valor ofertado não vai ser o valor individual, ele vai ter que ofertar o montante total, né? Então, o sistema prevê essa possibilidade, o edital prevê essa possibilidade e é dessa maneira que deve ser indicado aqui em termos de plataforma, tá? Aí lembrando, né, que para esse caso os demais empreendimentos devem ser, as informações de custo CNPJ devem ser inseridos aqui no campo de comentários adicionais. Bom, e aí a última seção, né, que trata da proposta comercial, né, é o valor, né, o que talvez mais importante para os agentes é o quanto que cada agente entende que é justo ao valor que ele quer receber em reais por MVAR hora, né. E aí também tem a possibilidade dele fazer ali alguma observação e ele pode no final, tanto enviar a proposta como salvar como rascunho, né. A gente sabe que, às vezes, antes do envio é necessário algumas avaliações internas e tudo mais, então, tem essa possibilidade do agente estar salvando o rascunho e enviando a proposta apenas depois. Bom, em termos de acesso à plataforma, tá, esses são os passos, tá. E aí, obviamente, né, a gravação ficará disponível, também terão aqui o material. E é importante agora a gente vai passar aqui para falar dos próximos passos, né. Então, assim,
após o envio das ofertas, o INS irá avaliar toda a documentação e as informações nas propostas enviadas. E aí o que eventualmente pode acontecer, né, de um proponente ele estar com a documentação incompleta ou com dados inconsistentes, e aí eles terão um prazo para poder fazer esse reenvio do documento. Esse prazo é de 24 horas após após a sinalização do INS via plataforma, né? E aí a não apresentação da documentação, né, terá como consequência a desclassificação da proposta. E ajuste considerando o preço teto. Então, assim, conforme a gente já comentou até na semana passada, né, e a base do edital, do mecanismo competitivo, o mecanismo competitivo ele possui um preço teto, né? Esse preço teto ele não é divulgado antes, né, de acontecer o mecanismo propriamente dito. E a plataforma, ela no momento após a proposta ser enviada, a plataforma ela vai comparar, né, o valor da proposta enviada com o valor do preço teto. E se eventualmente, né, o proponente tiver ofertado um valor maior do que esse preço teto, ele terá uma única oportunidade de ajuste dessa proposta, né, e tentativa de enquadramento no valor ofertado. Então, assim, se eventualmente um agente enviou a proposta, esse valor ficou acima do preço teto, né, a gente vai indicar, obviamente, sem divulgar o valor do preço teto, e aí se a gente terá uma única chance para poder estar ajustando esse valor e tentar se enquadrar abaixo desse preço teto, né? Até porque quem tiver propostas acima desse preço teto automaticamente estarão desclassificados. Os proponentes notificados terão um prazo de 24 horas para realizar a nova oferta na plataforma, e o prazo será contabilizado a partir da notificação do agente via plataforma. Tá? Isso aqui também é importante, que perguntaram lá na contribuição. Aí a gente também tem a avaliação tecnológica, que é feita aqui pelo ONS, a avaliação de efetividade, preço, né, que também é feito pelo ONS, a gente deve até entrar ali um pouco mais em detalhes mais à frente, mas também é uma etapa feita pelo ONS. E aí, por último, a classificação das propostas e verificação, né, do atendimento da demanda inicialmente prevista. Tá? Da minha parte é isso. Eu volto agora com, acho que é a André que vai falar da parte de seleção dos vencedores. Obrigada, Rian. Então, agora a gente traz aqui um exemplo, né, de como será feita essa seleção dos vencedores. O Rian comentou que é um ponto importante, né? Então, vamos lá. Como já foi comentado também por ele, os agentes interessados, então, eles vão precisar passar por essas duas etapas, né, que ele acabou de comentar, sendo a primeira a submissão das informações técnicas e comerciais, que o Rian detalhou aí. Em seguida, a gente vai ter, então, a seleção de vencedores, que será feita com base em uma análise, obviamente, de custo-benefício, que o Rian também já comentou. Mas, resumindo aqui, a gente pode dizer o seguinte: o megavar efetivo, né, para fins de seleção de vencedor vai ser igual ao megavar, a gente colocou até essa equaçãozinha aí em laranja, é o megavar no ponto de onde a solução será instalada, pode ser qualquer local que você queira, obviamente, multiplicado pelo fator de efetividade em relação à subestação de interesse ou à subestação de referência. Lembrando que esse número ele vem lá do mapa de efetividade que está já disponibilizado no site do ONS para algumas subestações aí na proximidade da área de Minas. Então, a seleção do vencedor é feita basicamente dessa forma. Lembrando também que pode haver uma reavaliação da efetividade, considerando aí o conjunto de soluções das subestações de interesse na região. Isso por quê? Isso porque pode haver uma pequena diferença, obviamente, do cálculo das soluções em conjunto, né, com relação ao primeiro mapa de efetividade que nós calculamos. O primeiro mapa de efetividade ele foi rodado de forma individual, então pode, obviamente, ter uma diferença com relação ao mapa
considerando todas as soluções que entraram aí no mecanismo. Então, talvez seja necessário também fazer essa reavaliação, tá? Então, como a gente trouxe da última semana, a gente vai repetir aqui, então, esse exemplo didático para fins de entendimento. Então, nesse exemplo que nós trouxemos, né, a demanda total a ser contratada, né, seria de 200 megavar, a um preço teto de R$ 35,00 por megavar, na verdade, megavar-hora e 200 megavar-hora, né, na subestação aí, de Itabirito. Nesse exemplo, que essa tabela logo aí abaixo, né, nós trouxemos, então, 8 recursos localizados em diferentes barramentos. Então, nós temos aí na coluna 2 os barramentos que a gente denominou aí de subestação 1, subestação 2, 3 até subestação 8, com diferentes níveis de tensão. O nível de tensão está aí nessa coluna 3, e com diferentes efetividades individuais, como eu falei, tá? As efetividades individuais estão disponíveis nesse documento que a gente disponibilizou no site, que é o mapa de efetividade, e a quantidade de megavar, obviamente, declarada pelos agentes na localização do recurso, tá? E está na coluna 5 aí. Então, é quanto o agente vai disponibilizar em megavar na localização que ele quer colocar o recurso, não necessariamente na localização das subestações de referência. As quantidades de megavar efetivas estão apresentadas aí na coluna 6, e elas foram calculadas basicamente multiplicando aí a coluna 4, que é o grau de efetividade, pela coluna 5, que é a quantidade, né, máxima do recurso disponibilizado pelo agente. Os bids ofertados, eles estão apresentados aí na coluna 7. Então, isso aí foi o bid que cada um divulgou na sua proposta. Então, a gente realiza uma primeira pré-classificação em função desses bids, tá? Que está aí nessa coluna 8. Essa é a primeira pré-classificação. Nessa primeira classificação, a gente já anota aí, tá? Uma exclusão do recurso 1, porque o bid desse recurso 1 foi 40 e está acima do teto de R$ 35,00 por megavar. E o recurso 8 também. Ele também foi eliminado, ele foi excluído porque ele apresentou uma capacidade efetiva de 6 megavar referenciado na subestação de Itabirito, que é menor do que aquele valor limite de 15. Nota, assim, vale a pena você notar aí que, embora ele tenha 15 na localização do recurso dele, quando a gente usa o fator de efetividade, ele passa a ter 6. Então, por isso, ele foi eliminado. A gente observa também nessa primeira tabela que houve um empate entre os recursos 3 e 4, por conta do bid e da quantidade efetiva. Ambos esses valores são iguais, né? Só a nível de ilustração de novo, gente. E a gente deixou para esse desempate ser realizado aí após uma nova avaliação, agora considerando todas essas soluções em conjunto, tá? Então, agora, fazendo uma nova rodada, considerando esses 6 recursos, porque a gente já eliminou o primeiro e o último, né? A gente tem aqui os novos valores de efetividade e, consequentemente, aí de megavar efetivo também. Então, na reavaliação conjunta, o recurso 4, que está nessa tabelinha aí de baixo, né? O recurso 4 foi melhor do que o quinto, que eram os dois que estavam iguais lá em cima. Agora, com essa reavaliação conjunta, o quarto passou a ser melhor do que o quinto, por ter um maior grau de efetividade. Então, é 0,88 contra 0,71. Então, o grau de efetividade maior é vencedor. E o recurso total contratado aí, no final, foi de 205 megavar, um pouco maior aí que a demanda inicial que a gente tinha falado do exemplo de 200, tá? E os vencedores foram os recursos aí em ordem de classificação, o 7, o 6, o 5 e o 4. Então, se você somar esses recursos todos aí, você chega a 205 megavar no total. A gente não contrata o quinto só por conta de atingimento da quantidade total demandada de interesse. Bom, então esse é o exemplo que a gente trouxe para facilitar o entendimento. Então, eu fecho aqui novamente a minha apresentação e eu passo agora para Kelly, né? Kelly que vai falar, que vai trazer aqui alguns aspectos da contratação. Kelly, passei para você aí.
Olá, boa tarde. Eu acho que andou muito. Andou. Volta um pouquinho aí, Kelly. Só um minutinho, gente, só. Bom, enfim, boa tarde. O meu nome é Kelly Aguiar, eu trabalho no INS na gerência de contratos e contabilização da apuração. E eu vou dar continuidade ao tema falando sobre o CPSA-SR, que é o Contrato de Prestação de Serviço Auxiliar de Suporte de Reativo. Então, após os agentes decisores serem notificados pelo INS, o próximo passo vai ser a celebração do contrato CPSA-SR com o INS. Para facilitar, né, vamos ver um diagrama aí na linha do tempo. E na semana passada, nós disponibilizamos o contrato e o edital para análise dos interessados. E agora a gente vai seguir essa linha do tempo já após o mecanismo competitivo. Então, após o mecanismo competitivo, o INS convocará os vencedores para a celebração do contrato, seja seguindo com as assinaturas. Para a assinatura é necessário que os representantes legais e a testemunha tenham certificado digital. Se a empresa não tiver testemunha, pode solicitar que o INS assine como testemunha, sendo que cada representante legal que vai assinar o contrato, ele vai receber um e-mail com um link para assinar o contrato. E após assinar a assinatura dos contratos, o INS disponibilizará o documento em suas plataformas e assim o agente ele vai estar pronto para prestar o serviço de controle de frequência por suporte de reativo. O contrato, ele terá uma tabela como essa que está no slide, com o valor proporcionalizado ao valor da TSA, que é a tarifa de serviços ancilares. Lembrando que a tarifa de serviços ancilares regular, ela é calculada pela ANEEL, calculada e publicada pela ANEEL. Aqui a gente já está aceitando uma contribuição, que é retirar do contrato a informação do montante ofertado na proposta, já que esse é um contrato por disponibilidade, não por quantidade. E o valor ofertado na proposta, ele será utilizado na proporcionalização do TSA. Olhando aqui um exemplo para ficar mais fácil o entendimento, e lembrando também que é um exemplo apenas ilustrativo, considerando que foi ofertado R$ 200 por megavar-hora, esse valor será proporcionalizado pelo valor da TSA vigente. A TSA vigente em 2025 é R$ 9,90. E o resultado dessa relação entre o montante ofertado e a TSA vigente é onde vai me dar o fator financeiro que no final será aplicado ao que o representante inserir no sistema, absorver no sistema. Esse valor proporcionalizado, ele não é alterado ao longo do tempo, ele é um valor fixo ao longo de todo o contrato. Então, quando a ANEEL fizer o reajuste da TSA no início do ano, para 2026, a gente não tem necessidade nenhuma de editar o contrato, esse valor ele é fixo. Bom, aqui eu passo o controle para o pessoal da apuração e agradeço a atenção. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou Leandro Lomba, eu trabalho na gerência aqui de operação em tempo real, né? Mais especificamente do Sudeste, que é o foco aqui desse primeiro sandbox. Agora que eu consegui pegar o controle. Então, aqui para passar uma ideia geral, né? Mas do que a gente, né, tá pensando aí para esse sandbox, né? Então, em tempo real, né, já com esses recursos, né, a gente verifica, considerando os critérios, né, de segurança do sistema, o controle de tensão ali e até os econômicos, já que faz parte desse mecanismo competitivo, né, a gente verifica a necessidade de utilização dos recursos para controle de tensão e a gente precisa registrar, né, para que isso aí possa ser utilizado mais posteriormente na apuração, né? Hoje, a gente tem, né, já o contrato de prestação de serviço SLAP para uso de reativo nas usinas hidráulicas, né, utilizando o
rebaixamento das máquinas, operando como condensador síncrono das usinas elétricas. Nesse caso, né, se tiver novas propostas nesse sentido, a gente fará da forma que já é feito, né? A gente acompanha pelo nosso sistema de supervisão e controle e a gente já faz esses registros, né? O grande desafio aqui para a gente vai ser no caso das usinas eólicas e fotovoltaicas, né? As intermitentes, que a curva da capabilidade ali, né? A curva da pipa é um desafio para a gente acompanhar, né? Porque enquanto a usina está operando ali dentro da curva da pipa, faz parte dos requisitos mínimos, o agente não seria remunerado, né? Mas naqueles períodos aqui a gente conseguiria explorar o reativo, que até preferencialmente aqui, né, quando uma usina fotovoltaica, por exemplo, uma usina eólica está bem reduzida ou até zerada, a gente conseguiria absorver o reativo, né, nesse cenário aqui que a gente está propondo nesse sandbox. Então, para nos facilitar, né, a gente conseguir gerenciar, né, o suporte de reativo que a gente vai precisar, precisamos desenvolver uma ferramenta, né, chamada de VAR, né, verificação e ajuste de reativo, que também leva esse nome, o VAR, né, o VAR também, que a gente precisa para fazer o controle de tensão. Então, a ferramenta vai traduzir, né, trazer de uma forma bem simplificada ali, que seria a curva da pipa, né, para determinados conjuntos. Na área azul, por exemplo, eu teria aqui uma atuação sem o CPS, sem a utilização, né, do serviço oscilar, e já na área amarelinha, com a atuação do CPSA, né, focando que nesse primeiro momento a gente vai estar focando só na parte de absorção. Então, a ferramenta aqui, né, vai me permitir selecionar diversos conjuntos, né, e selecionar, né, solicitar, né, as manobras e fazer esse gerenciamento com utilização do CPSA ou não, e ele também vai registrar, né, tudo para que seja feito a apuração depois. Aqui a gente tem uma visualização dele ainda sem nenhuma usina, né, com CPSA celebrado, então a gente não tem nenhuma, mas num ambiente aqui de homologação, né, alguns testes que a gente já fez, a gente consegue, né, ter, por exemplo, uma visão aqui de como seria um gerenciamento desses recursos, né, que teria uma usina, por exemplo, já na área de utilização, né, do serviço da proposta de suporte de reativo, e eu conseguiria fazer esse gerenciamento tudo por esse aplicativo. Agora eu passo para o pessoal da apuração continuar. Obrigado. Boa tarde, eu sou a Elisa, eu sou da Gerência de Apuração, Análise e Custos da Operação, e eu vou apresentar como que se dará a apuração do mecanismo. Deixa eu... Só um minutinho. Opa, passou demais. Então, qual que é o primeiro passo, né? Após o acionamento do contrato, o CPSA-SR em tempo real, quando a equipe de operação em tempo real ela vai chamar esses contratos para absorverem o reativo do sistema, esses dados que foram registrados em tempo real, eles vão vir para apuração, para a equipe de apuração fazer a consistência desses dados registrados, né? E a equipe de apuração, ela vai fazer a apuração não só dos acionamentos do mecanismo, mas também a gente vai acompanhar as indisponibilidades e as restrições das soluções propostas, conforme já está estabelecido na rotina operacional lá do mecanismo. Após isso, esses dados que foram apurados, eles vão ser disponibilizados para os agentes no portal de dados abertos do ONS, né, com o intuito de dar transparência para os agentes sobre o que está sendo apurado.
Caso os agentes entrem no portal e eles sintam a necessidade de qualquer ajuste ou contestação ou revisão dos dados que estão lá, esses agentes eles devem entrar em contato com a equipe de apuração do INS e solicitar a revisão desses dados, lembrando sempre que é importante ressaltar, né, o motivo do pedido de revisão com as evidências para a gente poder analisar e deferir ou indeferir esse pleito do agente. Após essa etapa, esses dados que foram apurados, né, lá no referente ao CPS-ASR, eles serão enviados para a CCE para serem contabilizados, conforme já consta no acordo operacional entre o INS e a CCE. Paralelo a isso também, já está previsto que o INS emita um relatório para a ANEEL com a análise em relação assim, ao cumprimento dos requisitos do sandbox e ao desempenho do mecanismo, né, como é que ele está se dando. Então, esses dados de apuração, eles vão ajudar a compor esse relatório que vai ser enviado para a ANEEL. Aqui a gente colocou, só para vocês terem uma ideia, né, como é que está hoje lá no portal de dados abertos do ONS. A gente hoje já apura o serviço ancilar regulado lá pela 1030, então a gente tem a página aqui das unidades geradoras hidráulicas operando como compensador síncrono, e aqui a gente vai inserir também os dados do que for das tecnologias contratadas a nível de sandbox. Então vão estar aqui, essa apresentação ela vai ser disponibilizada e a gente já colocou o link. E aí agora eu chamo o Luiz Pazini para vir dar os esclarecimentos referentes à CCE. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Então, eu sou o Luiz Pazini, trabalho aqui na gerência de regras e procedimentos de comercialização da CCE. E nós vou mostrar aqui para vocês as regras associadas ao processo da contabilização e da liquidação financeira do sandbox, né? Na verdade, do primeiro mecanismo, né, concorrencial associado ao sandbox. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Agradecer também a parceria com o INS, né, no desenvolvimento desse trabalho, muito mais da parte deles, mas a CCE também contribuiu aí, principalmente na questão da forma de contabilização, né, dos resultados. Né? E nesse primeiro processo competitivo, né, ficou acordado, só vão participar usinas, né? Somente usinas irão participar, né? Então, a regra de comercialização, né, ela basicamente é a regra já vigente hoje, né? Então, não há nenhum tratamento diferente, então não preciso criar nenhum perfil específico, né? Nem modelar nenhuma usina, né? Para fazer esse processo. Já vou usar toda a modelagem, toda a representação nós já temos aqui na CCE, né? E nós vamos apurar tudo dentro da contabilização do MCP, né? Como já comentado, o gerador então vai receber o preço que ele ofertou, né? Então o INS vai calcular para nós aí o fator, né? Que vai a partir da oferta dos proponentes, e esse fator nós vamos aplicar aqui para calcular qual o valor que o agente vai ter direito, né, a ser remunerado, né? Nós resolvemos aqui, né, apartar o cálculo, ou seja, criamos um encargo específico, né? Mesmo para facilitar que nós temos que preparar um relatório, né? Depois para encaminhar a ANEEL sobre os resultados do sandbox, né? Então, com esse processo, nós separarmos o cálculo, fica mais fácil para a gente poder elaborar o documento futuramente, né? É um encargo, né? É um encargo similar que nós já temos outros similares, né? Então é um encargo que é passível de alívio, então nós vamos utilizar os recursos, né, provenientes das sobras dos tratamentos de exposições, né, de eventuais penalidades, né, para aliviar esses encargos e reduzir o valor que é pago, né, pelos consumidores. E basicamente esse valor, né, ele não está isento da inadimplência. Então, todo o processo, né, vai participar normalmente aí do rateio da inadimplência, né, apurado aqui pela CCE. Bom, o cronograma é muito semelhante ao cronograma que nós temos aí na contabilização.
Então, vai ter o INS vai organizar o certame, vai ter o resultado, né? E posteriormente, né, as usinas vão sendo despachadas para fazer a compensação. Então, isso vai ocorrer sempre em um determinado mês, né? E no mês seguinte segue o rito de contabilização da CCE, né? Nós recebemos os dados do INS, né, até o MS mais sexto dia útil, depois, né, realizamos o processamento da contabilização, iniciamos, né, a partir do 11º dia útil. No 12º dia útil, nós já divulgamos o resultado para o aporte, né, da garantia financeira, né? Até o 21º dia útil sai o resultado da contabilização e o processo de liquidação financeira, né, entre o 26º e 27º dia útil. Então é um cronograma já conhecido dos agentes, então não tem novidades aqui, né? É meio lento aqui. Bom, como eu comentei, né, as regras que nós estamos utilizando, como somente usinas que vão participar, as regras, basicamente são as regras já aprovadas, já regras que já existem, né, e que foram atualizadas quando da publicação da REN 1062, né. O que diferencia? A principal diferença é que, né, no sandbox nós só vamos pagar, né, a absorção de reativos, né, e na regra da 1062 vigente, a gente paga tanto a absorção quanto injeção de reativos. E também, né, o consumo na regra vigente da 1062, o consumo de potência ativa ele tem que ser considerado, né, como perda, né? Então, na prática, isso acaba, né, sendo tratado como uma geração que gera um recurso financeiro, né, para o proprietário da usina, né? Então, agora no sandbox isso não vai ocorrer, né? Então, quando o agente for ofertar, for realizar a sua oferta, né, ele tem que lembrar que o consumo dele, né, ele tem que considerar qual é o consumo, porque esse consumo não vai ser remunerado, né, como ocorre aí pelo processo da REN 1062, né. Bom, aqui as regras de comercialização, então nós dividimos aqui em 3 blocos, né. O primeiro, que é o que já existe desde os primórdios do mercado, né, desde a época das MAI, né, onde nós olhamos as usinas que têm medição bruta, né, basicamente usinas hidrelétricas e algumas termoelétricas, né, e nós avaliamos todo o processo aqui, né, para fazer a remuneração do reativo. Então, essa é uma regra vigente já há bastante tempo, né, e que vai ser adotada também aqui para esse primeiro certame do sandbox, né. O segundo processo foi uma inovação, né, trazida pela 1062, né, que a 1062 possibilitou que qualquer usina pudesse participar. Então, nós estendemos o caso ali das usinas que têm medição bruta, né, para as usinas que não possuem medição bruta, né. Então, o tratamento é muito semelhante ao que nós já fazemos hoje, né, só que nós vamos olhar tudo no medidor líquido, na medição líquida. Então, isso aqui é aplicado basicamente, né, esses dois processos, né, são aplicados basicamente para usinas hidrelétricas, né, e termoelétricas. E a novidade maior, né, que já está vigente para 1062, né, mas que também vai ser utilizado aqui nesse primeiro certame do sandbox, é para usinas eólicas e solares fotovoltaicas, né. Então, nesse caso, nós temos os conjuntos, né, que a regra vai tratar conforme, né, a definição do INS. E aí, conforme comentado, eu tenho que fazer, né, a verificação, né, da, da, da não é bem uma curva de capabilidade, mas é como se fosse uma curva de capabilidade, né, dessas usinas, né, que o pessoal aí chama de pipa, né. Então, em linhas gerais, eu tenho que olhar lá o ponto de referência, né, vou aplicar então a pipa aqui no ponto de referência, né. Se, por exemplo, ficar dentro da área da pipa, né, eu não tenho remuneração, tá. E se ficar fora da área da pipa, como no caso é só absorção, se ficar dentro dessa área, né, azul escura, né, tanto o teste de energia ativa quanto de energia reativa, né, eu posso então fazer o pagamento. Mas aí, além do ponto de referência, eu tenho que olhar para as usinas que estão vinculadas àquele ponto de referência, né. Então, de novo, para cada uma daquelas usinas vinculadas ao ponto de referência, nós também aplicamos ali o tratamento da pipa, né. Aí depois, né, fazemos o rateio da energia, né, apurado no ponto de referência entre as usinas, né, que passaram aí no teste da pipa, né. Ah,
Um detalhe aqui, os conjuntos, né? Bom, pode ocorrer, né, que nos conjuntos eu tenho usinas, né, que todas as usinas participam do sandbox. Posso ter também, né, usinas que participam do sandbox ou, né, que têm contratos vinculados à RIM 1062, ou até mesmo, né, usinas que não tenham contratos. Então, como é que nós fazemos, né? Independente do tipo de contrato, né? Eu verifico a pipa para todas as usinas, né? Independente se ela tem ou não contrato, e rateio, né, o montante de energia apurado no ponto de referência entre todas as usinas, né? Então, por exemplo, nesse último caso aqui, né, onde eu tenho usina, né, que participa do sandbox, tem uma outra usina, né, que tem um contrato vinculado à RIM 1062, né, e uma terceira usina sem contrato, né? Por exemplo, supondo que eu apurei, já tenho 100 megavolt ampere reativo, né? Eu vou ratear, né? Mas vou ratear entre todas. Então, por exemplo, 50% vem lá para a usina do sandbox, né? Então ela vai receber o valor do sandbox, né? 30% vai para a usina que está vinculada ao CPSA da RIM 62, né? Então ela vai receber a tarifa de serviços ancilares e 20% vai para a usina sem CPSA. Então essa usina não recebe nada, né? Mas é importante destacar, né, que todas as usinas vinculadas ao ponto de referência, né, elas participam do rateio, né, do montante que é apurado lá no ponto de referência, né? É um ponto importante destacar que já está assim na regra atual e mantivemos aqui para o caso do sandbox, né? Então aqui só um exemplo do MEC, como se dá o pagamento, né? Então, basicamente é o valor que for apurado para a usina, né, de absorção de reativo, vezes o fator no percentual que vem lá do processo competitivo, como foi apresentado. Esse fator eu aplico na TSA e vai me gerar o valor, né, que a usina tem direito a receber, né? Sempre bom destacar que é um direito, né? Mas não necessariamente a usina vai receber tudo por causa da inadimplência, né? Então, mas é um direito que o proprietário da usina tem a receber, né? Então, exemplo, né, supondo que a usina, né, ela fez uma absorção de 100 megavolt ampere reativo, né, o fatorzinho ali ficou 110%, a tarifa TSA hoje, né, R$ 9,90 por MVAR, né, então daria um valor total aí a receber aí, né, um direito a receber, né, de R$ 1.089, né, reais, né. E quem paga, né, esse processo nós apuramos por supermercado, ou seja, né, então eu vou verificar todas as usinas, por exemplo, do Sudeste, Centro-Oeste, que prestaram esse serviço, né, vou chegar no montante, né, que essas usinas têm direito a receber, né, e vou calcular o encargo. Um encargo muito simples é o total do recurso que as usinas têm que receber, né, dividido pelo consumo, né, daquele supermercado. Então eu vou ter o valor, né, do encargo a ser pago. Só que lembrando como esse encargo tem direito a alívio, né? Depois eu vou fazer a análise do alívio financeiro, né, para chegar no valor efetivo, né, que cada consumidor vai pagar, né? E aí nós rateamos entre os consumidores, proporcionalmente ao consumo de cada um dos consumidores daquele supermercado. Consumidores livres, né? Distribuidores que vão arcar com o pagamento aí desse encargo. E por fim, né, os documentos provisórios que nós disponibilizamos aqui no site da CCE, nós temos 3 modos de regras que foram alterados, né, para esse primeiro, né, para esse primeiro processo competitivo, né, os próximos processos competitivos, né, a gente vai avaliar o que mais nós temos que mudar de regra, o que mais nós temos que atualizar, né, mas nesse primeiro momento, né, para esse primeiro processo competitivo, as alterações foram, né, no módulo de medição contábil, no módulo de encargos, né, e no módulo de consolidação dos resultados e estão disponíveis, né, no endereço aqui do site da CCE. Também, né, temos um procedimento provisório de comercialização, né, é o Sandbox Serviços Ancilares, né, de suporte reativos, versão 1.0, né, também está disponível aí, né, no site da CCE, né, nesse endereço aqui. Bom, com isso sim, só um detalhe, né, essa apresentação de hoje, né, nós resumimos numa apresentação mais detalhada, foi realizada no primeiro, né, workshop, né, da semana passada, tem um pouco mais de detalhes aqui, né, sobre o processo de cálculo, né, mas em linhas gerais o processo é esse, né. E essa apresentação ela vai ser disponibilizada, na verdade a apresentação de todo o workshop, né,
ela vai ser disponibilizada lá no portal do aluno da CCE e também acho que já está disponibilizada, né, para vocês da semana passada e essa também no site aí do ONS. Então, agora eu devolvo a palavra para o pessoal do ONS. Tá mudo, hein? Kelly, já está com você, né? Desculpa, estava mudo o microfone. Começando, né, vamos agora falar sobre as contribuições feitas em consulta externa. Caso alguma contribuição não esteja aqui na apresentação, estará no documento e com maiores detalhes no site do ONS. Vamos começar com as contribuições que foram aceitas pelo ONS. Iniciando, foi solicitada que o edital fosse previsto um novo prazo para análise do documento, caso o ONS alterasse algum de seus termos. Esse ponto nós retiramos do edital, nós retiramos esse item do edital, uma vez que o edital ele não será alterado após a abertura do mecanismo competitivo. Nós aceitamos a contribuição que as penalidades fossem expressas no contrato. O ONS inseriu no contrato que, após a declaração da indisponibilidade da prestação de serviço por 30 dias seguidos ou 60 dias alternados, o contrato será reincidido. Passando para as contribuições que nós aceitamos parcialmente, iniciando que contribuíram para destacarmos no edital que a solução é somente nesse momento para ativo de geração. Então, nós inserimos no item do edital que o produto contratado nesse mecanismo se refere à absorção de potência reativa por centrais geradoras. A outra contribuição é que a quantidade em megavar hora ofertada possa ser apresentada a nível de complexo de geradores. Nesse sentido, nós ajustamos o texto no edital de forma a permitir propostas considerando a avaliação da efetividade por complexo de usinas. Outra contribuição é de inserir na rotina operacional como será a avaliação do desempenho e como serão as penalidades do contrato. No contrato, estão estabelecidas as penalidades de suspensão. Quando na disponibilidade de prestar o serviço por 30 dias seguidos ou 60 dias alternados, como eu disse anteriormente, o contrato ele será rescindido. E automaticamente o prestador ele assinará um CPSA regulado. Já na rotina operacional, está descrito como declarar essa indisponibilidade, que será através do sistema de gestão de intervenções de operação. E, adicionalmente, então, o ONS e a CCE enviará, né, relatórios técnicos com os resultados obtidos do sandbox, assim como todo detalhe das dificuldades também. Seguindo com as contribuições, foi solicitada a remoção das penalidades no edital. A indicação da prestação de serviço, ela é uma premissa do ONS estabelecida em resolução da ANEEL. A prestação do serviço de forma regular, ela não é uma penalidade, e caso o ONS identifique a necessidade de prestação para complementar o cenário estrutural da região, o empreendimento que tiver seu contrato cancelado poderá ser indicado a prestar o serviço e de forma regular, assinando um CPSA regular. Observaram que alguns documentos não foram anexados ao edital. Os documentos da CCE, regras de comercialização provisórios e o procedimento provisório de comercialização, foi publicado pela CCE em seu ambiente de consulta externa, e todos esses documentos eles serão disponibilizados no edital na abertura do processo do mecanismo competitivo. Tivemos também a contribuição para inserirmos no contrato cláusulas de rescisão, considerando caso de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Não inserimos no contrato.
Para as situações citadas, somente configurar a rescisão de contrato mediante desconexão do agente no sistema e, consequentemente, a anulação da participação na CCE. Para a última contribuição desse slide, inserimos na rotina operacional o esclarecimento que não será exigido do agente absorver energia reativa fora do requisito mínimo quando a usina estiver entregando potência ativa no SIM acima de 20%. Seguindo agora com as contribuições em que nós não as aceitamos, e tivemos uma contribuição sobre a participação de empreendimentos de geração com CPCA de regular vigente, unidades consumidoras e também gerador com custe. Para esse item, esclarecemos que a resolução autorizativa 16.539, no parágrafo 3º do artigo 2, define que os requisitos e parâmetros necessários para a prestação do serviço devem ser definidos pelo ONS. Nesse sentido, cabe ao ONS definir, dentre os participantes habilitados, os quais participarão do mecanismo, ou seja, nós do ONS decidimos quais eram os agentes que estavam habilitados nesse momento para esse mecanismo participar. E aqui, para consumidores e geradores com cujo, ou seja, que estão contratados na distribuição, devido ao prazo curto para aplicação do mecanismo, que foi da homologação da resolução, da abertura do mecanismo, da assinatura do contrato e do início do serviço, que vai ser de 1º de janeiro de 2026, optou-se por não incluir agentes que não possuam requisitos pré-verificados ou que demandassem informações adicionais e análises adicionais. Nós não teríamos tempo hábil para inserir esses agentes. No entanto, eu ressalto que o ONS avaliará a participação desses agentes para mecanismos competitivos futuros, ainda no âmbito desse sandbox. As próximas contribuições nesse slide foram de divulgação do preço teto. Por que a gente não divulgou o preço teto? Não iremos divulgar. Nós entendemos que o edital e a nota técnica são ferramentas para o agente habilitado definir seus custos operacionais e, assim, ser livre para ofertar o seu preço. Pediram também a ampliação do prazo do envio das propostas, e aqui, novamente, não vou dizer sobre o prazo. Não será possível atender, devido ao prazo curto que nós temos para a realização desse mecanismo, assinatura de contrato e o início da prestação do serviço, que é de 1º de janeiro. Nós temos um tempo muito curto para poder aumentar. Nós gostaríamos de aumentar o prazo, mas realmente isso não é possível nesse momento. E ainda sobre os prazos, contribuíram solicitando um prazo adicional de 90 dias para rescisão do contrato após a entrada em operação da solução estruturante. E aqui a gente ressalta um outro ponto, é que o contrato ele é por disponibilidade. E sendo por disponibilidade, essa remuneração ela vai acontecer somente quando o ONS despachar, quando o ONS solicitar que seja realizada a prestação de serviço. Então, o prazo adicional, ele não garante que será solicitado nesse prazo adicional o serviço, a prestação de serviço. E na última Kelly, contribuição, só para reforçar que você falou por disponibilidade, né? E é por quantidade, né? desculpa. Só Obrigada, para corrigir. Evelina. Obrigada, Evelina. Por quantidade, sendo por quantidade, o ONS ele vai solicitar a prestação de serviço, então não teria um porquê ter prazo adicional. E na última contribuição desse slide, solicitaram que fosse previsto na rotina operacional situações de emergência ou de urgência. E aqui eu reforço novamente que na rotina operacional provisória está sendo citado que, havendo algum tipo de indisponibilidade do serviço, o prestador ele deverá cadastrar um documento de indisponibilidade. Seguindo para as últimas contribuições, pediram para detalharmos no edital os pontos de medição, perdas e janelas de integração. Para essa contribuição, justificamos que não aceitamos, porque os detalhes e critérios técnicos de medição, eles estão descritos já nas regras de comercialização da CCE.
E os custos de investimento, custos internos de energia ativa e perdas devem estar incluídos no preço da oferta, como foi dito pela CCE. Quanto à TSA, ela é uma atualização, ela é realizada pela ANEEL anualmente. E pela última contribuição, novamente sobre as penalidades, né, solicitar para a gente explicitar as penalidades, e aqui nós justificamos que é previsto rescisão e cancelamento quando apurada a indisponibilidade da prestação de serviço, como foi dito anteriormente. E esses critérios de indisponibilidade, eles estão definidos na rotina operacional. E aqui a gente finaliza nossas contribuições e mais detalhes, algumas que não estiverem aqui nos slides, vocês podem acessar o documento em nosso site. Obrigada. Bom, fechando então aqui a apresentação de hoje, eu vou só relembrar as principais datas daqui para frente que são importantes a serem acompanhadas. Então, a gente já falou aqui, e eu só vou reforçar que a inscrição será aberta hoje e fecha dia 1º de dezembro, então vocês têm esse período aqui para enviar as informações técnicas e comerciais para o mecanismo competitivo, como é que foi explicitado aí no passo a passo que o Rian comentou. A classificação técnica e comercial das propostas será feita da forma que eu também exemplifiquei, e o resultado vai ser dado até dia 8 de dezembro. A assinatura do CPSA vai acontecer até 20 de dezembro, para que o início de vigência, né, do mecanismo, né, do serviço, na verdade, inicia aí no dia 1º de janeiro de 2026. Então, esses são os prazos importantes que estão aqui valendo daqui para frente e que vale a pena vocês aí ficarem de olho. Bom, esses, então, são os contatos da Central de Atendimento, tanto do ONS, tá, quanto da CCE, que vocês também podem utilizar em caso de dúvidas. Fique à vontade, mais uma vez, de nos procurar. Tá? Então, a gente finaliza aqui a apresentação de hoje. A gente agradece mais uma vez a presença, a participação de todos aqui hoje. A gente tem um tempinho ainda aqui, né, para abrir para as perguntas, caso a gente tenha alguma. Lembrando que a gente tem o FAQ, lembrando que a gente vai disponibilizar essa apresentação, a gente já disponibilizou a apresentação do evento passado, da semana passada, já está disponível lá, onde eu mostrei, na documentação, no site do ONS, vocês podem acessar, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem acessar também essa apresentação, que vai ficar gravada lá também, caso tenham alguma dúvida de como preencher os formulários do mecanismo competitivo. Estamos aqui à disposição de vocês, caso apareça qualquer dúvida. André, podemos ver as perguntas? Podemos sim, Gabriel. Então. Uma primeira, somente se o conteúdo ficará gravado, né? Acho que vocês estão perguntando se o Rafael, que é a empresa não identificada, será gravado o conteúdo, né? Se vai ser divulgado. Sim, ele está gravado, assim como o da semana passada, que já está disponibilizado lá no site. Esse também estará disponibilizado no site assim que a gente finalizar aqui. Obrigado. E temos somente mais uma outra pergunta aqui da Ágata, também com a empresa não identificada, perguntando: boa tarde, poderiam confirmar o entendimento a seguir, por favor? O requisito mínimo será de 15 MWh, considerando inclusive a oferta de mais de um CNPJ. Acho que eu posso responder essa, André, foi lá da minha parte, né? Então, como a gente falou, o montante total da proposta que tem que estar atendendo esse valor mínimo na subestação onde será verificado o grau de efetividade. Então, assim, pode acontecer, né, conforme a composição de empreendimento diferente, individualmente esse valor ser menor, mas no final, né, o valor da proposta, ele tem que
está atendendo esse valor mínimo, tá? Então, assim, deixando claro, individualmente sim, né? Não precisa, na verdade, mas o total, que é o que de fato importa para a proposta, ele precisa, tá bom? Obrigado, Rian. Se não temos mais perguntas no chat. Então, acho que a gente pode, né, fechar aqui o evento de hoje. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Tem mais algum aqui que está André, acabou aparecendo? de subir mais uma aqui. RLA. O nome é RLA, também empresa não identificada. Ah, tá bom. Então, tem alguns pontos que foram colocados. Primeiro, a minuta em versão final do edital será publicada hoje, junto da abertura do processo de cadastro? A versão final já foi publicada. A versão final foi publicada pela manhã. Tá lá no site do ONS, na seção de documentos que eu mostrei aqui. Posso até, rapidinho, já que a gente tem tempo, deixa eu mostrar que eu acho que é importante. Um instantinho. Aqui. Então, se vocês entrarem no site do ONS, Energia do Amanhã, na Energia da Manhã, vocês vão ter a opção aqui de sandbox de controle de tensão. Vocês entrem aqui no sandbox de controle de tensão. Vai ter aqui no finalzinho desse texto aqui, vai ter esse item aqui de documentação. Na documentação já consta aqui, olha, o edital. Está escrito aqui, ó, atualizado em 18/11. Então, hoje nós já colocamos ele aqui para vocês acessarem a última versão do edital, a última versão do contrato também e a última versão da rotina operacional. E aqui, junto desses documentos, nós temos a gravação do workshop aqui, olha, da semana passada. Vamos incluir a gravação de hoje. Tem a apresentação também do workshop da semana passada, que está aqui, olha. Não sei se eu acho que vocês conseguem ver meu mouse aqui, né? Tem a apresentação, vai ter a apresentação de hoje também, fora que outras informações, caso vocês tenham interesse de acessar também. O mapa de efetividade, que a gente tanto falou aqui, tá? Ao longo da apresentação, está disponibilizado também, junto dessas documentações. Então, e tem o FAQ aqui também, tá? Com as perguntas e respostas atualizadas. Então, assim, todos os documentos que forem entrar, eles estarão aqui nessa sessão. Obrigado, Andréia. Continuando aqui as perguntas, eu vi aqui ao final que ele se identifica, o Renan, pela New Wave Energia. Seguindo com as perguntas do Renan, tendo em vista o contrato ser na modalidade disponibilidade, existe algum tipo de mecanismo de penalidade no caso do agente ser acionado pelo ONS e não conseguir atender os montantes de reativos solicitados pela operação em tempo real? O contrato não é feito por disponibilidade, o contrato é feito por quantidade. Acho que até a gente ficou ali, Evelina, em algum momento voltou até corrigiu, né? A gente ficou, mas só para reforçar que a modalidade é quantidade e não disponibilidade, né? E aí a questão da penalidade, como a gente falou, né? De acordo com o número de indisponibilidade, né? Na verdade, de apuração, né? De acionamentos que o ONS fizer e o agente não responder, né? A penalidade, na verdade, é suspensão, né? Rescisão do contrato, né? E não tem nenhuma penalidade no sentido de financeira de pagamento. E aí o que tem que estar atento é a questão da consequência disso, né? Que o ONS imediatamente ele poderá indicar esse agente a estar prestando serviço de forma regulada, né? E aí o agente é obrigado a assinar um CPSA nos moldes regulados, né? E aí ficando sujeito à TSA vigente, né? Que é definida aí anualmente em resolução homologatória específica. Eu acho importante dar uma reforçada nesse item para não ficar dúvida, né? O processo ele vai ser feito basicamente como é hoje com o CPSA que a gente tem regulado, tá? O ONS precisou, né? Ele vai chamar o agente que tem a CPSA do sandbox e vai contabilizar lá o tempo que ele ficou disponível e vai ser medido e vai ser faturado, o agente vai ser remunerado exatamente pelo que foi medido. Tá? Então, basicamente quantidade. Você foi chamado para prestar o serviço, prestou o serviço,
tem a medição, vai ser feita uma apuração e vai ser pago em cima daquela medição que foi verificada. Tá? O contrato, pelo fato dele ser um contrato de quantidade, ele não tem penalizações financeiras, como o Rian bem falou. A única penalização que ele tem é a rescisão do contrato. Né? Então, existem critérios que estão estabelecidos dentro do contrato que prevêem a rescisão do contrato. Não tem outra penalidade a não ser a rescisão do contrato. Uma coisa que é importante ressaltar, que a gente até viu nas contribuições, é que o pessoal está entendendo, e não é verdade isso, que o fato da pessoa, do empreendimento, que tiver o seu CPSA do sandbox rescindido, poder ser chamado para prestar o serviço imediatamente pelo regulado é uma penalidade. E não é uma penalidade. Isso é uma premissa da 1030. Tá? Porque como é que é feito o processo? Vocês vão fazer as ofertas, nós vamos pegar todos os empreendimentos que foram ofertados e vamos olhar uma situação de atendimento a uma demanda necessária. Essa demanda vai ser composta. Então, a gente vai ter uma solução para resolver a área Minas, que contará com N empreendimentos que ofertaram. Na saída expedita de um desses empreendimentos por suspensão contratual, esse cenário de suporte ele vai ficar comprometido. E a gente precisa resolver esse comprometimento. Como é que se resolve isso? Ou chama o contrato que foi suspenso para participar de forma regulada, ou chama um outro agente que poderia estar prestando esse serviço de forma regulada também próximo. Então, não quer dizer que necessariamente vai ser indicado, mas muito provavelmente sim, para poder compor ainda a solução conjuntural que foi prevista do sandbox. Tá? Então, é só para deixar esse processo bem claro, é que a indicação para a prestação de serviço regulado não caracteriza penalidade. A única penalidade é a rescisão contratual mesmo. Obrigado, Andréia, Rian e Jefferson. Seguindo aqui para a terceira pergunta do Renan. Para o caso de cadastramento de um conjunto de centrais geradoras que compartilham o mesmo ponto de conexão sob o controle de um mesmo grupo econômico, o cadastro deverá ser realizado por uma SPE única ou todas deverão registrar interesse via sistema, um para cada CNPJ ou cadastro no Sintegre? Eu posso explicar, mas vou deixar para vocês aí. Rian, explica aí, ou Jefferson. Claro. Bom, essa é uma pergunta interessante, acho que vale a pena explicar, né? Porque eu acho que é de interesse, né? Principalmente quem tem um conjunto. Como é que é feito o processo lá no Sintegre, né? Eu sou Jefferson e eu sou associado a várias SPEs. Quando eu entrar na plataforma, eu vou conseguir fazer uma inscrição. Quando eu for tentar chamar o CNPJ, todas as SPEs que eu estou associado, eu, Jefferson, estou associado, eu vou conseguir selecionar elas. Tá? Se eu quero fazer uma oferta com um complexo de usinas e não com uma única usina, eu posso selecionar um único CNPJ dessa usina, ou se essa usina for uma matriz que assine todos os contratos, eu posso selecionar ela, e lá na observação eu indico quais são os empreendimentos que eu estou chamando para aquela oferta. Então, eu não preciso fazer uma por uma, eu posso fazer desta forma. Eu chamo uma única e na observação eu coloco, olha, o CNPJ tal, e o custo tal, que tem os custos tais, vão participar dessa oferta. E a gente faz um processo considerando esse conjunto, esse complexo de usina. Não gosto nem de falar de conjunto porque não é conjunto, é o complexo de usina e o montante que foi declarado. No momento que se sair vencedor, o que eu vou precisar fazer? A gente vai pegar e vai decompor isso para a contratação. Então, cada SPE vai fechar o seu contrato com o valor que foi ofertado vencedor. Tá? Então, eu vou ter, apesar da oferta ser feita por complexo, na hora da contratação, a gente vai fazer a contratação individual. Ficou claro? Só complementar aqui, Jefferson. E assim, o sistema ele nem prevê, né? Como eu falei na apresentação, tem que indicar lá no campo observações, né, comentários adicionais, os demais empreendimentos que farão parte da proposta, né? Então, assim, até a dúvida dele, né, se o cadastro deveria ser para um, né, ou se todas deverão registrar interesse desse sistema,
você vai estar cadastrando a partir de um empreendimento, mas lá em comentário você vai estar colocando os demais, se assim for o caso, tá? E só reforçando aqui, todos os dois já falaram, mas mais uma vez, só para vocês gravarem, o total de megavar que coloca é o total do complexo. Soma o total do complexo e você vai colocar lá naquela coluna, lá naquele local, onde você deve informar o megavar a participar do mecanismo, que o Rian também apresentou. Só para a gente esclarecer, já que já foram 2 perguntas com relação a esse total. Obrigado. E a última pergunta do Renan é apenas para confirmar, a unidade para o bid comercial será realizado em reais por megavar hora. Sim, eu acho que até está desatualizado na apresentação, a gente até o trabalho de casa aqui nosso lá na plataforma, né? A gente já identificou aqui, acho que faltou o hora, né? Acho que até por isso que ele perguntou, mas sim, megavolt ampere ativo hora, tá? Tá, já atualizaram, tá, Rian? Acabaram de atualizar tá. lá. Estava realmente escrito errado, estava MVAR, a gente pediu para colocar MVAR hora. Então já sanado. Ok, obrigado. O Renan até mandou aqui no chat que está entendido aqui. Temos aqui mais uma pergunta da Jordana, também sem a empresa identificada. Ela pergunta: existem outras áreas além de Minas Gerais com possibilidade de possíveis pilotos do mecanismo? Vamos avaliar logo em seguida desse mecanismo, né? A gente precisa fazer aqui um trabalho de diagnóstico, né, para a gente ver aonde a gente precisa de suporte de tensão, e aí lembrando que essa resolução ela permite que o ONS realize tanto para absorção, né, quanto para injeção, então a gente pode ir nos 2 sentidos. Então, assim que acabar esse mecanismo, a gente tem aí a opção até mesmo de abrir um novo em seguida nessa própria região, se a gente não conseguir, por exemplo, atingir todo o objetivo, principalmente dentro de uma das subestações que a gente falou aqui, que é Poços de Caldas, né, que não tem solução estrutural definida no POT, então é uma região de interesse. Então, a gente tem a opção de fazer mecanismo ainda nessa região, considerando Poços de Caldas, com regras diferentes, e temos opção também de fazer no sim todo, desde que a gente tenha um diagnóstico de necessidade, né? A gente vai fazer essa análise logo em seguida e a gente vai divulgar aí as possíveis áreas para os próximos mecanismos. Obrigado, Andréia. Jordana se cumprimentou aqui no chat que ela é da Celéu e agradeceu. Bem, mas com essa a gente termina aqui as perguntas enviadas no chat. Então, tá ótimo. Obrigada, pessoal, pelas perguntas, sempre bem-vindas. Mais uma vez, obrigada pela participação e a gente está aqui disponível. Qualquer dúvida, é só vocês colocarem aqui nesse canal que nós já passamos, né? A central de atendimentos, tanto nossa quanto da CCE, que a gente responde aqui rapidinho. Acho que a gente pode, já não tem pergunta mais nenhuma, podemos encerrar aqui, né, o workshop. E boa tarde para todos aí.